Olá pessoal, estamos de volta à nossa videoaula. Temos uma pausinha aí, mas vamos lá. Dando sequência, vamos falar agora sobre Jesus, o Mestre por excelência. É necessário insistir no fato de que Jesus de Nazaré é a base bíblica histórica personificada da educação cristã. Isso quer dizer que é muito provável que a educação hebraica e judaica discutida anteriormente não teria mais efeito sobre os cristãos de hoje do que qualquer sistema educacional antigo se Jesus histórico não houvesse entrado em cena. Foi por intermédio de Jesus Cristo que a educação hebraica e judaica começaram a caracterizar-se ao longo dos tempos, assumindo marcas identificadas como cristã, formulando assim a educação cristã. Vamos ver as características do ministério de Jesus. Ele demonstrou sua habilidade de ler ao fazê-lo com autoridade na sinagoga. Bom, é importante você que não gosta de ler. Eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de eu estudar teologia, eu não gostava de ler. Mas depois que eu comecei a ler, comecei a amar a ler a palavra de Deus, né? Ainda que não tenha escrito livros, Jesus demonstrou sua familiaridade com a arte de escrever. Suas palavras proferidas na cruz, quando você lê lá em Mateus capítulo 27, verso 46, indicam que ele conhecia a linguagem aramaica e também o idioma dos patriarcas, o hebraico. Segundo os evangelistas, especialmente Mateus, Jesus conhecia profundamente as Escrituras Sagradas, pois delas fazia frequentes citações. Jesus acreditava no ensino. Quando você lê lá em João 13, verso 13, você vai entender isso. Sendo considerado mestre por excelência, ele tinha familiaridade com a tradição e leis orais do seu povo. Também compreendia profundamente a natureza humana, o que lhe permitia discernir os pensamentos e sentimentos íntimos daqueles com quem mantinham contato. Jesus ensinava com autoridade. O mais importante era que Jesus encarnava a verdade em sua própria pessoa. Amém? Então, nós vemos aí as características de Cristo, as características de Jesus. Mas, assim como todo mestre tem suas características, seus alunos também. Nós vemos aqui que os alunos de Jesus, há pelo menos 3 pontos importantes, os quais se devem ser salientados com relação à pessoa a quem Jesus ensinava. Os alunos de Jesus não eram perfeitos. Mas São João, São Mateus, eles eram santos porque o sangue de Jesus purificava eles, mas eles não eram perfeitos. Pedro não era perfeito, nenhum deles era perfeito. Jesus ensinou principalmente a adultos, embora não exclusivamente. Seu ministério apresentava um padrão geral de ensino. Então vemos também que os alunos de Jesus não eram perfeitos. Amém? Você também não é perfeito. Assim como nós hoje. Jesus teve que ensinar as pessoas com problemas pessoais. Por isso que eles não eram perfeitos. Falta de compreensão, dotadas de pontos de vista particulares e com muito conceitos inadequados que tornavam mais complicada a percepção de sua mensagem. Jesus foi também
Jesus não foi bom mestre pelo fato de que seus alunos foram bons. Jesus foi um bom mestre, apesar das limitações deles. Os discípulos eram muito limitados, mas apesar disso, ensinou-lhes conceito que transformara o mundo. Nunca alguém tão grande se fez pequeno para tomar grandes os pequenos. Então, nunca alguém tão grande se tornou tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Uma palavra um tanto platônica. Amém? Bom, quando nós vemos nos tópicos que Jesus ele não ensinou somente adultos, embora não essencialmente, exclusivamente. Quando se pensa nas multidões que o seguiam e o ouviam, inevitavelmente se pensa em adultos, homens e mulheres. É provável que tenha sido assim, embora não se possa excluir a presença de inúmeras crianças. Veja bem, vocês lembram da multiplicação do pão? Havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. As crianças sempre estavam ao redor de Cristo. Então é que quando as crianças quisessem se aproximar dele, alguém os impedia e falou: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então as crianças sempre se acercavam a Jesus. No seu ministério, apresentava um padrão geral de ensino. Então, na primeira parte do seu ministério, ensinava principalmente a indivíduos. Depois, ensinou a multidões. E no fim do seu ministério, voltou a trabalhar com as pessoas individualmente. Parece que o aspecto mais importante do seu magistério é que soube aproveitar todas as oportunidades que teve para ensinar. Amém? E nos ensina que nós devemos aproveitar todo o tempo para ensinar a palavra de Deus. Agora nós vamos ver outra parte importante desse mestre por excelência. Quais são os objetivos do ensino de Jesus? O objetivo por excelência do ensino de Jesus era a mudança de vida do indivíduo e não apenas seu intelecto e emoção. Esse propósito geral permeava todos os outros objetivos mais específicos do seu ensino. Segundo estudiosos, há 5 classificações dos objetivos do ensino de Jesus. Primeiro, Jesus procurava converter seus alunos a Deus, sempre levando as pessoas para Deus. Jesus queria que seus discípulos adotassem ideias corretas, segundo Mateus 5,48. Jesus se propunha a desenvolver a harmonia entre as pessoas. Quando você lê Marcos 12, do 28 ao 31, você vai ver isso. Jesus queria aprofundar as convicções de seus alunos. Tá? João 21, do 15 ao 17. E mais, Jesus tinha o claro objetivo de treinar seus discípulos para continuar o ensino depois dele. A função de fazer discípulos é justamente isso. Instruir as pessoas para elas mesmas fazer outros discípulos. Então você pode ver na tabela da sua apostila algumas coisas interessantes. Veja lá.
nós temos aqui os métodos utilizados por Jesus no ministério do ensino. Então você vai ver aqui nesta tabela, amém? Você pode ver isso aí. Na primeira lição prática, João 4, do 1 ao 42, usou a tão conhecida água para ajudar a mulher samaritana a entender a desconhecida água da vida. O segundo ponto de contato, em João capítulo 1, do verso 35 a 51, servia-se de oportunidade para construir relacionamento com as pessoas. Exemplo, André, João, Pedro, Filipe e Natanael. O terceiro ponto, que é o alvo, João, capítulo 4, verso 34, nos ensina aqui, a fim de colocar as pessoas em ação. Esse era um dos principais objetivos de Jesus. O quarto ponto, que são vários pontos, depois você lê aí, solucionando problemas. Dessa forma as pessoas entendiam e aplicavam as suas palavras. Ponto 5 fala sobre conversas, que é Marcos capítulo 10, verso 27. E ele ensinava para que as pessoas fossem levadas à obediência. E o outro ponto 6 fala sobre perguntas. Então, as lições que nós aprendemos. Então, de acordo com os evangelhos, Jesus fez mais de 100 perguntas com a finalidade de compelir as pessoas a pensar e a buscar a verdade. Aí depois ele usa o método de respostas. Jesus fez uso das respostas visando mover as pessoas de onde estavam para onde elas precisavam ir, a fim de que crescem espiritualmente. Ele usava também os sermões. O Senhor se utilizou para instruir e convencer as pessoas sobre a verdade. Também ele usava parábolas. Jesus também ensinou ilustrando a verdade espiritual com situações comuns. Também ele utilizou as Escrituras. Cristo citou exclusivamente o Antigo Testamento para ensinar a verdade de Deus às pessoas. Momento suscetível de ensino. Então, o Senhor aproveitou alguns momentos. Ele aproveitava todas as oportunidades para tomar uma situação, para tornar uma situação corriqueira numa situação de ensino. Contraste. Ele também usou deste método. Jesus contrastava o seu reino com padrões deste mundo, dando ao ouvinte a escolha pela obediência. Exemplos concretos e literais. Nosso mestre era um mestre fabuloso. Ele é um mestre fabuloso. O Senhor serviu-se de símbolos, como a Páscoa antes da morte e o lavar dos pés para ensinar grandes lições. Grandes e pequenos grupos. Ele ensinava grandes multidões e pequenos grupos. Então era um mestre versátil. Ele não era um mestre só de multidões, de pequenos grupos também.
oportunidade também, ele usava esse método de oportunidade do ensino individual. Cristo tomava a iniciativa de impressionar os indivíduos, ajudando-os a entender quem ele era e o que pretendia fazer. Exemplos. Durante todo o ministério terreno, Jesus sempre serviu como parâmetro para os seus seguidores. Motivação era outro método que ele usava. Jesus motivava os seus seguidores também à ação. Vocês lembram quando Pedro chegou, Senhor, está aí o cobrador de impostos, nós não temos dinheiro. Vai lá no rio, pega 2 peixes e dentro da boca deles tem 2 moedas. Você paga o teu e paga o meu. Ele motivou, né? Ensinou o caminho, e vai lá e faz, pesca. Jesus poderia mudar, pode, toma aqui, ó. Não, ele fez o Pedrão ir buscar os peixes. Impressão e expressão. Cristo usou a si mesmo para impressionar e motivar seus ouvintes a agir e obedecer. Ele mesmo também era um método de ensino. Jesus possuía as qualificações de um grande mestre: visão global, entendimento do homem, domínio de todo o conhecimento, capacidade de ensinar e uma vida que era exemplo para aqueles a quem ministrava ao ensino. Então, está aí o nosso grande mestre. O que nós aprendemos, né, desse mestre por excelência? Deus abençoe você, meus irmãos, e na próxima aula estaremos juntos mais outra vez. E estamos aqui terminando essa primeira parte. Vocês analisem aí, responda ao questionário da sua apostila, para que nós possamos assim saber o que você entendeu da aula. Amém? Pode me procurar, vocês têm meu contato, e que o Senhor Jesus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.